passou o Flamengo e ele era o líder. Só que o Botafogo entrou em campo também e o Botafogo venceu o Vitória. Boa conquista fora de casa da equipe do Botafogo, 1-0. E agora o líder do campeonato é o Botafogo, mas tá tudo tão juntinho ali, ó. 33 pontos tem o Botafogo, 33 pontos tem o Palmeiras. Tem o mesmo número de vitórias, mesmo número de empates, mesmo número de derrotas, campanhas muito parecidas. O Botafogo e o Palmeiras têm saldo de 13 gols, tá tudo igual aqui, né? Só que o Botafogo tem um ataque melhor, tem 27 gols pró, o Palmeiras tem 25, aí o Palmeiras tem uma defesa melhor, mas aí lá nos critérios, indo 1-1, aí o Botafogo vence ali no critério de gols marcados. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre essa importante vitória do Atlético Mineiro, se reencontrando aí com uma vitória, ainda mais dentro de casa, fazia tempo que não ganhava lá, na Arena MRV, vence o São Paulo por 2-1, interrompe uma sequência muito positiva do São Paulo, de 4 vitórias seguidas, tudo isso a partir de agora no Linha de Passe, que tem o Paulo Calçade, que tem o Mário Marra, que tem o Vitor Birner, e tem ele. Ele voltou, senhoras e senhores, depois de muito tempo, né, sem comunicação com o mundo, num lugar inóspito, isolado, depois de tentar se comunicar com as vacas, isso é verdade, o homem da Patagônia, Jean Oddi. Bom tê-lo de volta, o público pedia demais o seu retorno. Muito obrigado, William, obrigado, companheiros, por toda essa calorosa recepção, né, que começou já no meio da tarde. Dá para não se cansar. Não, você viu que eu já cheguei meio no sacrifício, né, você tá percebendo. Ó, ainda valorizando o retorno, né, estou jogando no sacrifício. Tá gripado, é a mão para você, cuidado. Não tem problema. Mas estou aqui, não passei álcool gel. Mas enfim, estamos de volta num dia legal, né, do Campeonato Brasileiro, uma rodada importante, uma rodada em que os líderes, eu me refiro aos 3 primeiros colocados, eram favoritos, né, nas suas partidas. O Palmeiras e o Botafogo confirmaram esse favoritismo. O Flamengo acabou tropeçando em casa contra o Fortaleza, perde, portanto, a liderança, vê o Botafogo e o Palmeiras passarem, mas vale lembrar, Palmeiras e Botafogo se enfrentam na próxima quarta-feira. Então, no caso de empate entre Palmeiras e Botafogo e Palmeiras, na verdade, né? Uma vitória do Flamengo, o Flamengo pode voltar à liderança. Está muito legal esse Campeonato Brasileiro, muito disputado, mas o grande jogo não foi nenhum dos jogos que envolveu os 3 primeiros colocados, o grande jogo da rodada, e foi um jogo muito legal de se ver, com chances dos dois lados, com os 2 times atacando, falhando também, é verdade, mas com os 2 times atacando bastante, inclusive o São Paulo, mesmo quando com um jogador a menos. Foi este jogo aí que a gente está vendo, a vitória do Atlético sobre o São Paulo. Começaremos por ele, né? Começaremos por ele, Jean Oddi, é isso mesmo, com Scarpa, inclusive, voltando onde a posição onde ele joga melhor. Agora, Marra, quando o Atlético venceu o Internacional, já não estava uma sequência boa, e venceu o Inter, foi importante, falou, bom, agora vira a chavinha, volta para os trilhos. Isso não aconteceu. Não aconteceu. E hoje, vira a chavinha, volta para os trilhos, já dá para acreditar, os jogadores estão retornando. Prazer estar com você, William, Calçade, Vitor Birner, Jean Oddi e Fãs Esportes. Eu acho que é diferente. Vamos lá. Naquele jogo contra o Inter, que foi também um sufoco, né? O Atlético venceu na última bola, era um Atlético muito remendado. E aquilo, o torcedor do Atlético sabia, aquilo ia continuar por algumas rodadas. Hoje é bem diferente. Hoje o Atlético se deu ao luxo de jogar com 2 laterais, coisa que não acontecia há muito tempo, né? 2 laterais, eu nem sabia que era possível. E ainda não tem as reservas, né? O Mariano está fora e o Rubens também está fora. Mas hoje tinha Saravia, que até se contundir, estava fazendo um campeonato muito bom, e hoje voltou o Arana. Isso mexe muito com a estrutura de time do Atlético. Então, me dá uma sensação que a gente está falando de situações diferentes. Tá. Que aquele jogo do Inter foi uma vitória quase que um acidente. E a partir de agora, eu acho que o Atlético vai, inclusive com reforços, né, vai ter mais elenco e mais possibilidades de seguir um caminho bom. O que é um caminho bom? Não é caminho para título, mas acho que é um caminho bom. Um caminho para buscar Libertadores, vaga de Libertadores, né? Eu acho que é um caminho melhor. Essa era justamente a minha pergunta para você, Birner, sobre o Atlético. Hoje são, vamos lá, chegou a 21, né? O líder está com 33. O Galo tem um jogo a menos ainda, né? O Grêmio em casa. Pode até, de repente, chegar aos 24. É muito cedo para jogar a toalha e falar, pode ser um caminho bom, mas não mais para a briga por título, vamos tirar o Atlético aí desse pacote, ou dá para recuperar terreno, porque estou vendo que vai rolar trocação lá em cima entre Botafogo, Palmeiras, Flamengo, próprio Bahia também. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, Marra, professor Calçade, as fãs do esporte. É muito cedo, mas quando fala em título é muito difícil também. Até porque os times lá de cima são muito fortes.
né? E mesmo que eles tenham alguma alternância de liderança, daqui a pouco o Flamengo tem os seus principais jogadores de volta. O Palmeiras tem reforços que contratou muito bem. O Bahia é um time que não tem as Copas. Você imaginar que o Atlético vai ultrapassar todas essas equipes para chegar a uma conquista, sendo que o Atlético tem caminho muito mais fácil ou menos difícil para conseguir ganhar, por exemplo, uma Copa, né? Que se fosse, por exemplo, a Libertadores seria muito maior ainda, nesse caso. Então, eu acho que o foco agora é reorganizar o time. Eu não gostei da atuação do Atlético hoje. Eu acho que a vitória do Atlético tem muito mais a ver hoje com coisas que são do futebol, com a entrada do Arana, que permitiu ao Scarpa jogar numa função em que ele faz mais a diferença, né? E isso, para mim, acabou resolvendo o jogo. Quando você olha a definição das jogadas do Ferreirinha, que foi bem até a definição, e olha do Scarpa, você vê mundos completamente diferentes. Acho que coletivamente o São Paulo foi melhor que o Atlético, mas eu acho que o Atlético vai encontrar o seu bom jogo coletivo de novo. O Atlético fez uma bela janela de transferências, trouxe reforços importantes. Então, eu acho que o atleticano tem que ficar otimista, mas pensar em título no campeonato de pontos corridos parece um pouco audacioso, olhando a tabela e o momento. O Atlético ainda se recuperando, né? Estava esfacelado, ainda voltando alguns jogadores, tentando se ajustar, mas o São Paulo estava inteiro, claro, sem Pablo Marques, a gente sabe que tinha um desfalque mesmo, mas o São Paulo estava inteiro. Tinha Caleri, tinha Luciano, tinha Ferreirinha, até o Rafinha voltou hoje durante o segundo tempo. Tinha o Rodrigo Nestor, voltou o Rafael também. Era um São Paulo inteiro. O que deu errado para o São Paulo? Em algum momento do jogo, dava a impressão que realmente o São Paulo estava jogando melhor, era superior, deu azar, de repente no gol ali envolvendo o Scarpa, o segundo gol. O que aconteceu com o São Paulo, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. Bem-vindo, hein, Jorge? Muito obrigado. Fica aí pelo menos uns 3 dias, porque senão pega a mão. Cara, é o seguinte, né? A gente está num campeonato que é muito difícil e o São Paulo sofreu com um negócio que atrapalha todo mundo, que chama adversário. Adversário é complicado. Você joga sem adversário, fica fácil. Sim, eu não achei o Atlético tão mal assim, porque o Atlético vem de 2 de junho até hoje, você está falando 40 dias, 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. E tomando gol pra caramba, né? E isso vai melhorar, porque é onde o Atlético realmente precisa se reformular para poder dar um pouco mais de segurança. Mas com a volta do Arana no corredor onde ele joga, e bem, mais do que na seleção. Hoje ficou mais preocupado em marcar o Lucas do que apoiar. Não, mas ele apoiou e fez jogadas. Tem que marcar o Lucas. Isso, tinha que apoiar mais. Isso leva o Scarpa para onde ele rende demais. E o Scarpa exigiu muitas defesas. Sim. Então eu vejo o seguinte, o Atlético conseguiu mostrar, e não é uma loucura, que a gente falava que Copa América, por um jogador, falando especificamente do Arana, obrigou o Scarpa a jogar do lado oposto, as coisas não saíam como deveriam. Quando o Atlético se organiza de uma forma que era natural jogar assim, ele melhora muito. Agora, com os reforços, ele vai subir. Disputar título, ele teria que fazer o quê para disputar títulos? Ter uma sequência de vitórias, sem negociar com derrotas e empates, enquanto os outros vão perdendo uns pontinhos aqui, outros ali. Olha, então, até aconteceu, o São Paulo emendou 4 vitórias seguidas. Desde que ele consiga ter um aproveitamento superior à concorrência. Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Agora, ele vem de uma fase ruim. Então, acreditar nisso nesse momento, eu acho que é para o torcedor. A realidade é um pouquinho mais dura. Sim. Mas no futebol brasileiro, você falar que é impossível, era também impossível o Palmeiras ganhar o campeonato ano passado, depois que o Botafogo estava 14 pontos na frente. A média de pontos conquistada é alta, né, dos times da ponta de cima da tabela nesse campeonato, na comparação até com outros campeonatos. O que não quer dizer que os times estejam jogando muita bola. Eu não acho. Eu acho que, assim, o Flamengo ganhou muito ponto em jogo com um gol no finalzinho, o Palmeiras ganhou muito ponto em jogos que não teve grandes atuações e acabou encontrando ali as vitórias do jeito que muitas vezes encontra, né, o próprio Botafogo. Então, eu acho que a gente está falando de um campeonato em que não tem ninguém voando. Você tem vários times desempenhando muito bem, com um aproveitamento de pontos muito alto, mas não tem ninguém voando tecnicamente. E a verdade é que, assim, num campeonato de 38 rodadas, com o nível de dificuldade do brasileiro, ninguém fica voando o tempo todo. É impossível. A gente já viu isso acontecer em outros campeonatos. Times que a gente achava que não iam cair de produção, eles acabam caindo. Uma hora ou outra os times caem. Mas aí entra um pouco o que o Birner falou. Claro, o Atlético hoje está abaixo e precisa
que vários times caiam, além dele ter um belíssimo aproveitamento. Hoje, especificamente, eu achei que o Atlético começou muito bem. Sim. E me impressiona um pouco o quanto o Atlético, às vezes, sente os gols que ele... Falta de confiança. Exatamente. Ele toma um gol e aí ele muda completamente, ele se abala. Vale lembrar, né? Acho que a vitória foi muito importante, porque a gente lembra, claro, das derrotas para Palmeiras e Flamengo recentes, que foram derrotas pesadas, acachapantes, mas no jogo contra o Flamengo, por exemplo... O Atlético estava melhor também nos 10, 15 minutos iniciais. Não tão melhor quanto estava hoje, pelo menos na minha opinião. Mas aí toma o gol do Flamengo... Desmancha. Aí o Flamengo tomou conta do jogo, o Flamengo foi superior e acaba fazendo 4 gols. Hoje, o Atlético toma um gol numa falha ali, feia da sua defesa, né? Realmente, o gol de empate, o gol do Lucas é uma falha inadmissível, o técnico deve ficar maluco. São Paulo teve chances mais claras e criadas. Isso, exato. Com Ferreirinha, principalmente, o que o Birner estava falando. Ferreirinha criou muitas chances por ali. Mas principalmente depois do gol de empate. Então, na hora que o São Paulo empata, o São Paulo passa a ser melhor no primeiro tempo, passa a jogar até mais que o Atlético no primeiro tempo, aí toma o gol no final, enfim, tem dessas coisas que o futebol proporciona. Mas, assim, foi um jogo de muitos altos e baixos, ou pelo menos de alternância em relação à superioridade em campo. E vale lembrar, né, com um São Paulo que jogou durante a meia hora final com um jogador a menos. E fez o mesmo... E jogou bem, exato. Então, por isso que eu digo que... E o São Paulo com um jogador a menos fez o mesmo que o Atlético fez contra o Botafogo no final de semana. Só que o Atlético tomou 2 gols. Sim. O Botafogo não chegou mais até a área do Atlético. E o Atlético não chegou mais até a área do São Paulo. Porque o São Paulo sabe se defender. E o Atlético no final de semana soube se defender. Ah, mas ele está ficando louco, tomou 3 gols em jogadas de fora da área. Dentro da área estava proibido. O time soube se organizar defensivamente para permitir pouco. O São Paulo fez uma partida com um a menos em que permitiu pouco ao Atlético dentro da área. Cá entre nós, eu acho que o Atlético tinha pouco fôlego para aguentar o bate-volta. Então, até certo ponto, ok, eu não vou entrar na área, eu vou ficar trocando passes aqui, porque eu não posso perder esse jogo. E eu estou cansado, porque o ritmo que o Atlético vive, algo que o Corinthians vive no campeonato. De ter que repetir o mesmo time todo jogo, perdendo jogadores. E aí depois entra um menino Cadu e ele vira titular absoluto. Por quê? Porque perdeu um, perdeu outro. E quando perde mais jogadores, aqui ele vai entrando na roda e também não consegue descansar. Teve um jogo com 3 reservas só, nesse período. Oi? Teve um jogo com 3 reservas. Com 2 goleiros. Nesse período, quer dizer... Sim, o time estava no limite. Em relação à partida dos laterais, os laterais representam muito para o funcionamento das ideias do Milito. E, para mim, o Atlético fez boas contratações. Mas talvez a que mais bata com a ideia do Milito seja o Júnior Alonso. Porque ele é o jogador que facilita a saída de bola. Que era algo que o Atlético tinha muito no início da temporada. E hoje não foi boa, né? E foi perdendo, e acho que o gramado hoje também estava meio estava ruimzinho. Bem estranho. Estava esquisito. Quicando e não estava muito legal. O Júnior Alonso facilita a saída de bola. E um outro ponto, né? Acho que tem uma certa liderança também. Porque as lideranças do Atlético, tirando o Batalha, que está normalmente improvisado, são lideranças do ataque. Sim. E ter alguém ali para falar mais alto... É importante. Até mesmo o goleiro, gente. O goleiro não era para estar jogando. Sim. Fez uma partidaça. E foi bem, hein? Sim. E foi muito bem. Foi muito bem. O que eu achei legal do Milito, assim, quando ele restabelece Arana e Scarpa nos seus lugares, ele foi com duplas. Então ele tinha Paulinho e Scarpa, tinha Vargas e Arana, o Hulk, o movimento dele, que é mais centralizado, mas ele não fica ele baixa, o Paulinho entra na área, sim, mas os lados preservados. Ele tinha duplas, essas duplas muito fortes. Você fala Paulinho e Scarpa. O Vargas, ele às vezes vai bem, às vezes não vai. Pode ter o Bernard, né? O Bernard talvez possa fazer isso até melhor do que ele. Mas ali estava a maneira de jogar, né? De como ele enxerga o Atlético Mineiro. Assim, é muito difícil isso vai até o final do Brasileirão, a gente analisar o futebol das equipes com a tranquilidade de como se todos tivessem banco
como se não jogassem partidas num espaço curto demais. Como se a referência fosse futebol da Europa, dos principais ligas. Você assiste um jogo e quer transportar para cá. É isso. Então é o seguinte, o Galo está no limite, porque quem ficou tiraram tudo. Bom, o Flamengo vai receber muitos jogadores e colocou esse time que ficou também, foi sendo muito utilizado, mas o Tite ganha uma dimensão de elenco que é superior a todas as outras. Então isso pode ter um impacto para o Flamengo numa reta importante do campeonato, numa sequência. Botafogo vai ganhar reforços importantes que podem também modificar e vão aumentar a qualidade. A janela da maioria dos clubes brasileiros, essa janela é uma janela que está sendo muito importante. Sim. Essa janela. De contratações importantes que vão mexer na estrutura das equipes. Daí a gente garantir quem é que não vai sucumbir nessa sequência, porque é um campeonato muito difícil. Numa situação normal hoje, você tem o São Paulo com mais confiança, recuperado do que o Atlético Mineiro, mas o jogo começa com o Scarpa e o Arana nos seus lugares. Você vê o Hulk, o jogo do Paulinho já era outro, não era assim de todo jogo. Vocês dois, segurem o Atlético, porque pelas beiradas não vai sair nada. Não, pelas beiradas pode sair muita coisa. Então, é muito difícil você chegar num confronto desse e falar assim, esse aqui é o favorito. Porque o Atlético hoje mostrou que pode ter uma reação. Sim. E ele é um clube que hoje, no mínimo, vejo, com contratações, disputar a Libertadores, prosseguir na Libertadores, passar da próxima vai jogar fase, contra o São Lourenço. E terminar o Brasileirão também, no mínimo, classificado para a próxima Libertadores. Sem sofrimento. Mas ele, no mata-mata, o Atlético pode chegar. Pode chegar numa fase aguda de Libertadores da América. Por que não? Agora, o Birner... Só que aí vai ter que negociar com o brasileiro. Sim. Como todos terão que fazer. Agora, o Birner, da última vez que o São Paulo teve uma sequência de derrotas, e essa só uma derrota depois de uma sequência de 4 vitórias, uma crise e tal, você mesmo explicou aqui que não tinha nada daquilo, que não tinha desentendimento entre atletas, nada, não tinha nada daquilo, simplesmente questão de calendário, de desgaste, etc. Acho que hoje é uma derrota que acontece, ir lá enfrentar o Galo, mesmo o Galo há um bom tempo sem vencer em casa, você chega lá com o Galo um pouquinho mais reforçado, perde 2-1, até pelo desempenho do São Paulo, nada que abale, né? Eu achei o São Paulo jogou melhor que o Atlético. Achei que o Atlético jogou bem até tomar o gol e mandava no jogo, pressionava a saída de bola, o São Paulo não conseguia sair de trás. Aí eu concordo com o que o Jean disse, o Mário também falou que o São Paulo passa a se aproveitar muito da crise de confiança do Atlético, e aí o Atlético dá vários espaços para o São Paulo. O São Paulo teve algumas chances claras de gol. Lembrando que o São Paulo tomou 2 gols, um na falha do Rafael, né? Você acha que ele falhou mesmo? Falhou. Se fosse o Jandrei, o mundo estava acabando agora. Não. Se fosse isso não tem a menor dúvida. Isso é fato. Isso é fato, você falou. Na redação também falei isso. Se fosse o Jandrei... A bola é em cima dele, ele espalma... Mas ele espalmou para o lado, ele não espalmou para frente. Ele largou a bola ali na frente. Isso errou. O que você queria que ele agarrasse aquela bola? Espalma para o canto, ele teve outro chute de Mas ele espalmou para o lado. Não, mas... Vou mostrar o lance aí de novo. Curto, né? Ele quase deu uma assistência. Porque amorteceu, né? Agora também não tinha ninguém ali, né? Não. Essa bola é do goleiro. Ninguém, a porrada do... Não. Espalmou. Ele deu pro lado. Não, esse é o falho. Mas não tinha como agarrar essa bola. Tava escanteio. Não tinha como agarrar. Dá pro lado, pra longe. Espalma com força. Eu não sei. E aí eu fico muito à vontade para falar. Se fosse o Jandrei, também não ia ficar, pesando. Na verdade, ele falou que a bola era fácil. A bola ficou na frente dele. Ele amorteceu a bola. Ele amorteceu. E não esticou a bola para a lateral. Mas era difícil. É difícil, hein? Porque, gente, foi o Hulk que bateu a falta. Em câmera lenta, o Hulk, bem devagarzinho. Não é? Assim é uma moleza. A única coisa que eu não discuto assim, é que se fosse o Jandrei, o mundo estava caindo na cabeça dele. Com certeza. Isso não tem a menor dúvida. E o segundo gol do Atlético, quando o São Paulo estava bem melhor em campo, tinha perdido chances e tudo mais, um gol que tem mérito do Scarpa. O Scarpa fez essa jogada bem algumas vezes na partida e a bola bateu. No primeiro tempo, 3 vezes. É isso. E isso, sim, cá entre nós, isso é indesculpável. Porque você sabe que o Scarpa é muito bom, que ele está na beirada direita, que ele vai puxar para o lado esquerdo. Ele faz uma vez, ele faz 2 vezes, ele faz 3 vezes. Sim. Claro que tem mérito dele. Mérito não, muito mérito. Sim. Mas você não pode permitir. Ele foi o melhor jogador do Atlético hoje. Ele e o Matheus. Quem está marcando não pode permitir.
E no segundo tempo ele fez de novo. Não, ele teve liberdade com a bola nos pés e teve liberdade sem a bola também. Quantas vezes a gente estava vendo lá na redação? Quantas vezes? Olha o Scarpa lá sozinho, ninguém ele pedindo a bola, chamando. Tem um lance do Ferreirinha vai até a área e perde a bola. Aí Ferreirinha para, a gente está vendo, o Scarpa já está na altura do meio de campo para receber, porque é o seguinte, você mata a saída, qualquer um que subir... E o Ferreirinha não volta. Você ferrou a saída, ninguém nem precisa subir, porque tem um solto. E ali era para ele voltar. Eu vou usar um exemplo de um jogador hoje, vou para outro jogo, mas é preciso linkar um momento com o outro. A gente fala, por que o Iago Pikachu joga muito no Fortaleza? Porque ele vai e volta. O Iago Pikachu vai para a saída de bola do Flamengo, vai para encaixar, né? A encaixadinha, a saída de bola, você tem que encaixar para não sair. O Pikachu vai, aí a bola sai pelo lado oposto e o Flamengo faz a transição. O que faz Iago Pikachu? Fica parado, fica pensando? Não. Iago Pikachu volta, cara, ele entra na área. Quer dizer, ele estava marcando a saída de bola. Na área dele, entra na área dele. Aí você fala assim, o time do Vojvoda, por que é chato enfrentar? Porque pequenos movimentos na partida, coisas que são, às vezes, imperceptíveis no calor da emoção, fazem a diferença. Ele baixava, o que ele baixava pelo lado direito, o que ele permitia? Que o lateral, os zagueiros jogassem juntos dentro da área. Aí você tem um bloco aqui, o lateral não desgarrou e tem o cara que está lá na frente voltou e marcou. Isso faz toda a diferença. Então, assim, detalhezinhos. Isso precisa ser corrigido. Não adianta o atacante pegar, se mandar e depois voltar trotando. Sim. Até porque é um cara que tem jogado, mas não está arrebentado. Não tem o Ferreirinha. Sim. Não tem o número de jogos que você fala assim, ele não consegue. Sim. Mas o time do Vojvoda também... E a inversão para o Scarpa, normalmente bem feita, quem faz é o Arana. E eu dou uma passadinha de pano, porque acho que o Arana estava com a perna pesada hoje. Claro, fisicamente. Acabou de disputar a Copa América, acabou de pegar um avião, acabou de... Sim. Acho que emocionalmente não devia estar 100% também, porque ele era um cara que precisava muito daquilo ali e sabe que rendeu abaixo. E a inversão, quem acessa o Scarpa rapidamente e bem, é o Arana. Da esquerda para a direita. E hoje ele não fez. Agora, você falou da coisa do São Paulo, né? E acho que é algo que tem se notabilizado no São Paulo por anos, né? Perdeu, vira crise, ganhou, virou um grande candidato a título. O São Paulo vive e tem vivido anos e anos com essa lógica que, obviamente, não é produtiva, né? Que não é algo positivo para o clube. Mas eu acho que, assim, olhando para hoje, para o que foi o rendimento hoje, e, sobretudo, acho que no segundo tempo também, com um jogador a menos, mesmo assim conseguindo produzir as chances que produziu, o jogo de hoje do São Paulo foi muito melhor do que várias das vitórias que foram tão exaltadas. E você lembra que naquela sequência de 11, 12 jogos invictos... Contra o Cruzeiro, por exemplo. Que todo mundo fala, cara, o São Paulo não está jogando bem. O São Paulo passou uma série de jogos invictos sem jogar bem, sem ter grandes atuações. Acho até que nessa sequência de 4 jogos a gente pode pegar... O jogo contra o Bahia, que foi mais abaixo, que o resultado não condiz com o que foi a partida,